We are live! Seja bem-vindo a mais um Pod Sassa, episódio número 10. Toda segunda às 6 da manhã estamos juntos. Aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Galera, tem sido realmente uma jornada incrível. Eu espero de verdade que possa estar ajudando vocês também. Aqui a gente fala de carreira, autoconhecimento, talento, habilidades, tudo que for necessário para que você possa se destacar na sua carreira, sair da estagnação, né, com muito equilíbrio e harmonia na vida. E hoje eu vou trazer para vocês uma mentoria, tá? É o que eu faço no Explorer, com a galera Sassa Explorer, é o que eu gosto de fazer e eu vou ajudar vocês aqui hoje realmente com a demanda que surgiu em mentoria, como eu ajudei essa pessoa. E vocês também podem refletir sobre. Todo mês eu pergunto nas minhas redes sociais, né? Inclusive, quem é de Instagram, tô lá, Ana Luísa com S.ASO. Tem a Sassa Edu também. Tô no LinkedIn também, Ana Luísa Almeida. E aí, uma vez por mês, o que é que eu faço? Uma vez por mês, eu abro a minha agenda uma noite. É a noite, inclusive, que geralmente a gente faz reunião da Sassa. E aí, o time já sabe, não, essa terça Ana não vai fazer reunião. Eu vou ter minha agenda bloqueada para falar com profissionais, enfim, estudantes que estão a fim de participar da mentoria Sassa Explora. Mas não só isso, principalmente é um momento que, talvez ali no último minuto eu falo da Explorer, mas o foco principal são 30 minutos de uma mentoria express, onde eu vou te ajudar com alguma demanda. E tem sido assim desde outubro de 2023, a gente tem feito isso. E tem sido maravilhoso, tem sido incrível. E se você quiser participar, fique de olho aí nas redes sociais que eu falei, que eu sempre pergunto, enfim, entro em contato para a gente agendar. E aí, nesse último mês de janeiro, de janeiro de 2024, eu fiz uma dessas noites, uma dessas sessões, e a pessoa me trouxe uma demanda muito específica do seguinte, e na verdade é uma demanda que se repete muito em mentoria, muito, muito, muito. E por essa razão, inclusive, trouxe aqui como um tópico para a gente falar no podcast, né, que é um ambiente que eu gosto de trazer temas que não necessariamente eu falo nas redes sociais, ou se eu falo, eu não consigo trazer tanto na profundidade que é realmente falando aqui, né? Você. Então, essa inclusive é a vantagem quem participa da nossa mentoria comunidade Sassa Explorer tem, porque eu consigo ir a fundo, né? Um post de LinkedIn, de Instagram vai te dar um insight, mas ir na ferramenta, te fazer as melhores perguntas, te ajudar, uma mentoria individual tem outro poder, uma troca, né, dessa, enfim. Então, podcast, acho que um podcast YouTube faz a gente ir mais a fundo. E uma dessas pessoas, ela me trouxe a seguinte situação. Num estágio de carreira e tal, numa área que ela não é tão fã. Na verdade, a área que ela é fã, ela já sabe, a área que ela quer atuar, ela já sabe. Tá finalizando ali a graduação, né? E tá nesse estágio. Numa área que ela não é tão fã, mas é uma área em uma empresa massa, uma cultura massa, paga super bem. E é uma área que existe uma grande possibilidade de efetivação. Ou seja, ela vai formar e tem grandes chances de se tornar engenheira daquela área. A outra área, que é a área que ela gosta, que ela é fã, que ela sabe que quer atuar, tem também nessa empresa. Porém, se ela optar por uma migração, tentar uma migração, vai ser bom para ela, então ela vai estar em contato, mas existe um risco dela não conseguir efetivação. E aí, a dúvida era essa. Ana, eu saio dessa área onde eu tenho altas probabilidades, inclusive ditas pelo gestor de efetivação, mas não é uma área que eu gosto tanto.
Ou eu vou para a área que eu gosto mesmo, que eu quero me especializar, mas que não tem chance de efetivação, e que quando eu me formar, eu vou estar desempregado. Como mentora, eu posso chegar e conduzir, dizer, rapaz, faz isso, 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 né? Essa é, inclusive, uma das diferenças da mentoria para o coach, né? O coach você faz mais perguntas. Então, eu trago reflexão, eu trago a minha experiência, mas eu, Ana, na mentoria, eu tenho um princípio muito importante, porque como eu gostaria de ser guiada, enfim, eu acredito muito que, por mais experiente que eu seja, por mais experiência que eu possa ter em determinada hora, enfim, a melhor pessoa para dar essa resposta não é a Ana, é quem está fazendo a pergunta. Então, qual é a sacada, gente? Qual é o insight? Qual é o ponto-chave sobre tomada de decisão? Principalmente decisões assim que podem ser pontos de inflexão na nossa vida, né? Levar a gente para outro patamar, etc. São decisões que vão ter impacto na carreira, mas na vida como um todo. Qual é o melhor? Qual é o princípio que eu aplico aí? Né? Que foi exatamente o ponto que eu trouxe para a pessoa. Primeiro ponto, né, que a gente precisa entender como contexto e que reforça esse princípio que eu vou compartilhar, é o seguinte. 2 pontos. Primeiro, toda escolha ela tem seu ônus e bônus. Então, a primeira coisa é você abraçar isso. Toda decisão que você for tomar na sua vida, vida profissional, espiritual, amorosa, qualquer decisão vai ter o ônus e o bônus. Inclusive, dizem que a palavra decisão vem disso, né? De uma cisão. Alguma cisão vai ter, alguma ruptura vai ter. Então você tem que de fato escolher aquela onde o bônus é melhor, é maior do que o bônus. Porque bônus e ônus vão ter. Então abraçar isso é um ponto. Para essa situação específica, e eu acho que a gente pode ampliar para muitas outras situações, que é o segundo ponto que sustenta esse princípio, é o seguinte. Mesmo que o seu gestor diga, olhe, você tem chance de ser efetivado aqui. Olhe, eu vou garantir. Vamos ser sinceros, vamos ser realistas? A gente não tem certeza de nada. A vida, a única certeza que a gente tem é o quê? É a incerteza. Então, acho que esses são 2 pontos que você precisa guardar com você no momento que você se vê diante de uma decisão importante ser tomada na sua vida. Entender que a gente não tem, a incerteza é parte do processo e que toda decisão tem ônus e bônus. Quando você abraça isso, eu acho que aí dá pra gente seguir pro princípio que eu vou falar. Porque quando a pessoa chega pra mim e diz assim, meu gestor falou que eu vou ser feito. Véi, tudo pode acontecer, entendeu? Assim também como posso mudar de área e me formar e estar com minha empregabilidade ativa e conseguir um trabalho. Então todos os cenários têm N possibilidades. Tem incerteza. Acho que não tem a certeza em nenhum. Né? Tem a incerteza associada. Então a gente pode ver o que é mais provável. Mas 100% de certeza nunca vamos ter. Inclusive, eu sempre conto essa historinha, né? Eu, apaixonada pelos números, pela estatística, pelas análises, melhoria contínua, estou fazendo um projeto Greenbelt lá na fábrica, e aí eu cheguei para o consultor e disse assim, né? Quando eu estava validando uma hipótese, eu falei, eu quero ter 100% de certeza. Como é que eu faço para ter 100% de certeza, professor? Aí o professor André, ele falou assim, Ana, a gente nunca vai ter 100% de certeza em nada na vida. Entendeu? Então, certeza 100% nunca teremos. Então, entendido isso, de que toda decisão traz um ônus e um bônus, e de que a incerteza vai estar associada, não importa a decisão, a gente vai tomar decisões com melhores probabilidades, mas a incerteza sempre vai existir. Então, quando você entende isso e abraça isso, aí eu trago o princípio, que foi que eu compartilhei com essa pessoa, que você tem que
que sustenta o exercício, inclusive, que eu vou compartilhar aqui com você. Se viu uma dessa, pega o caminho A ou B. Você vai ter que entender qual é o ônus e bônus de cada um e entender o que é que importa. Esse é o princípio. O que é que importa para mim na minha carreira? Então, vamos pegar esse exemplo. Ó. Esquece as incertezas associadas, esquece o que foi dito, o que não foi dito, esquece. Tenha uma conversa você com você mesmo. E aí você pode pegar um papel e escrever assim: o que é importante? E aí você talvez pode botar até uma barra essencial para mim na minha carreira. E, gente, eu tô falando isso aqui no contexto de carreira porque é o que a gente fala por aqui. Mas isso aqui é para tomada de decisão em qualquer área. E aí você pode falar para a área que você quiser. Então, o primeiro ponto é, antes disso tudo, antes de qualquer coisa, é se perguntar o que é importante e essencial para a minha carreira. Trabalhar numa área que eu gosto. Não importa o salário que eu ganho. Pode ser, a gente vai dizer assim. Vai ter gente que vai dizer assim, ó, eu tenho que ganhar bem. Não importa a área que eu trabalho. Pronto. São aqueles que a gente chama inegociáveis, sabe? Aquilo que para você é inegociável. Aquilo que se você for negociar vai te ferir muito, vai doer bastante, porque para você é valor, é importante, é essencial. Então o primeiro ponto é isso, pega um papel e uma caneta. Tá lá, ai meu Deus, faço isso ou faço aquilo. Respira, pega um papel e caneta e se pergunte: o que é importante e essencial para mim nessa área? O que é importante e essencial para mim na minha carreira? Aí você lista os inegociáveis. Isso aqui, velho, é essencial. Isso aqui. Pronto. Quando você listou os inegociáveis, você pode ir lá para um outro papel e botar assim: escolha A, escolha B. Ônus e bônus. O que é a escolha A tem de bônus? Pá. O que a escolha A tem de ônus? Pá. O que a escolha B tem de bônus? Listo. E o que a escolha B tem de ônus? Listo também. Pronto. Quando eu entendo isso, aí eu vou olhar para esse bônus e ônus e vou dizer assim: qual escolha prioriza o que é importante para mim? Qual escolha não me faz negociar o inegociável? Então, esse exemplo que eu trouxe. Se a pessoa chegar para mim e dizer assim: olha, Ana, acordar todos os dias e trabalhar na área que eu gosto é mais importante, inclusive, do que o salário que eu vou ganhar. Quando ela faz o ônus e bônus das situações, eu olho para ela e vou dizer assim: tá bom, pronto. Agora vamos entender, vamos ler aqui. Quando ela me disse que, trabalhar na área, então não tem, é inegociável continuar numa área que mesmo que tenha uma projeção de efetivação, é inegociável. Porque para ela estar na área, trabalhar no que gosta, é mais importante. Então, a sua bússola tem que ser o que é importante e essencial para você. Aí, desses inegociáveis, você olha qual caminho te faz renunciar menos, porque renúncias podem ser que aconteçam no caminho e que estão associados a isso. Pronto. E aí, como eu disse, as incertezas elas estão sempre aí, estão associadas, e entender também uma coisa, ok, nesse caso aí mesmo, se eu entendo que a área é mais importante do que até que eu vou tentar no estágio trocar de área. Se eu formar, eu tiver desempregada, eu não me preocupo, porque eu já investi no Explorer, estou com uma empregabilidade ativa, eu vou conseguir me recolocar bem. Sacou? Então eu crio também uma rede aí de ações, um plano de ação, para minimizar os riscos que pode ter. Mas o mais essencial é eu fazer aquela escolha que não me faça negociar o inegociável. Porque isso aí é um grande problema. Isso aí gera dor. Isso aí
gera, sabe, tipo, vai ser pesado, enfim. Então, gente, abrace, sabe, esses dois pontos que eu falei. Não tenho certeza de nada, a vida nunca terá 100% de nada. Assim como toda escolha tem seu ônus e bônus. Eu realmente só preciso entender o que é crucial para mim, o que é negociável para mim, o que é essencial. Aí disso eu me guio. Aí disso eu sigo. Mas eu não posso assumir que, fulano fulano disse que é para fazer. Não. Então por isso que, inclusive, essa é uma pergunta muito comum para mim. É muito incomum para mim se alguém chegar para mim e dizer, faz, aí eu dizer, não faz, não consigo, sabe? Porque a minha história, minha história, meus resultados, minha vivência, minhas crenças, tudo isso tem um impacto nas decisões que eu vou fazer. Então eu nunca chego para algum mente meu, alguém da Explore e dizer, faz isso, não. Eu posso dizer como eu fiz, tal. Posso sugerir. Vou principalmente fazer perguntas, mas a tomada de decisão tem que ser da pessoa. Porque é você que sabe a sua origem, os seus desafios, as suas crenças, tudo que importa. Entendeu? E aí o que a gente tem que abraçar também é o fato de que quando a gente entende isso, que é o que importa, e que eu vou olhar os caminhos que alinham mais isso, vai ter caminhos que não alinham tanto. E que, inclusive, pessoas que a gente ama pode olhar e dizer assim, caramba, velho, que besteira que Ana tá fazendo, que besteira fulano tá fazendo. Né? Pessoas que a gente cuida, que a gente tem maior respeito e quer, inclusive, que elas aprovem nossas decisões. Mas a gente precisa também se desapegar disso, porque vão ter decisões que vão ser impopulares. Serão decisões éticas, que serão decisões corretas, mas serão impopulares. Então a gente precisa abraçar isso também, tá? Quando uma pessoa chega e diz assim, que a área para mim é mais importante. Então, chegar em casa e dizer assim, pai, mãe, estou trocando aqui um estágio, que era certo que ia ser efetivado, que era certo, né, de acordo com alguém, mas que tudo pode mudar, mas enfim. Diziam que eu ia ser efetivado, mas eu decidi para essa outra área e vou correr o risco realmente de ficar desempregado. Um pai ou a mãe pode dizer assim, não faça isso, meu filho, minha filha. Garanto certo. Né? Não tem aquele ditado que diz, melhor um pássaro numa mão do que dois voando. Mas não vai adiantar ficar no estágio que pode ser que te efetive, e aí você ser efetivado numa área que você odeia, que te faz infeliz. Esse dinheiro no final do mês vai ajudar a pagar as contas, mas em algum momento pode ser que comece até a ficar complicado pagar as contas, que tu vai ter que pagar o remédio que tá tendo que tomar para dormir, porque não consegue dormir de ansiedade. Entendeu? Então entender o que é que importa, o que é essencial pra gente, o que é negociável, faz total diferença. Beleza, galera? Então, se você se viu aí com a decisão ser tomada, faça esse exercício. Entenda isso. Toda decisão tem ônus e bônus. Não teremos 100% de certeza de nada. Agora, o que é importante e essencial para mim? Ponto. O caminho que eu escolher tem que priorizar isso. Eu vou precisar renunciar menos do que é. Sabe, o inegociável tem que continuar sendo inegociável. Beleza, galera? Esse é um gostinho, só para vocês entenderem o que a mentoria pode fazer por vocês, sabe? A gente tem muita essa experiência, eu tenho essa experiência muito de ajudar, né, a galera Sassa Explorer, mas até como um negócio também. A Sassa, a gente se vê às vezes com questionamentos e desafios, que quando a gente senta numa mentoria e ouve, a coisa flui e a gente consegue fazer acontecer, certo? Então, se você quiser fazer parte dessa mentoria Express ou participar da mentoria da Sassa, estou deixando aqui os links. E nas minhas redes sociais você vai saber quando eu faço uma mentoria dessa para que você possa participar. São 30 minutos, mas assim, eu sou muito objetiva, direto ao ponto, fazer a coisa realmente acontecer, certo? Então, siga lá, @sassadu, analuisa.so. Agradeço a sua companhia semanal. Eu vou pedir também, se fez sentido, compartilha com um amigo, uma amiga, alguém que precisa conhecer a Sassa. Precisa estar aqui toda segunda, 6 da manhã para ouvir a gente, né? Eu sempre falo isso, é essa troca entre nós aqui e essa partilha que faz a gente crescer também. E quanto mais a gente cresce, mais eu entendo que está fazendo sentido e vou estar sempre entregando aqui o meu melhor, né? Então, muito obrigada aí pela sua atenção.
Faça os exercícios, depois diz o que achou, se te ajudou e o que precisar, conte comigo, beleza? Até o próximo episódio do nosso Pod Sassa. Vamos além.